Eu sou advogado aqui em São Paulo, apaixonado pelo direito criminal e apaixonado pelo direito constitucional também, que é a base do nosso programa de hoje. Né? É um tema um pouco polêmico, né? E que a gente vai dar aqui as nossas pinceladas e vamos tirar aí a dúvida da galera. Queria que o senhor já iniciasse falando um pouquinho sobre direitos individuais. Perfeito, vamos lá. Os direitos individuais, eles estão previstos na nossa Constituição Federal, né? São considerados, inclusive, cláusulas pétreas. Os direitos individuais do cidadão são todos aqueles que são inerentes à própria pessoa, né? Um deles, que é o que nós vamos tratar hoje aqui nessa live, é a inviolabilidade de sigilo de correspondência, comunicações e os dados contidos nelas, né? Nós sabemos que é um tema um pouquinho polêmico, que muitas vezes o que está na letra de lei não é o que é cumprido na rua, no dia a dia, né? Então, com base nisso, no decorrer do programa, nós vamos pontuar as questões mais polêmicas desse tema. E aí, doutora Melissa, a Fala senhora comigo. também tem sobre ele? Então, a questão da inviolabilidade as pessoas ficam, às vezes, restrito somente à sua casa, aos seus objetos pessoais na sua residência, mas não. A gente tem uma forma muito mais abrangente de ver essa situação, a questão que a gente vai comentar aqui mais para frente, o seu aparelho telefônico, os seus objetos pessoais. Então, em qualquer lugar que você esteja, e são seus. Ah, mas eu tenho dúvida, eu sou obrigado a fornecer, eu não sou obrigado. Ah, a questão de produzir provas contra mim mesmo, como que funciona isso? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre essas garantias, algumas saídas que dá para a gente ver assim, para ajudar a população, algumas coisas também que não, realmente, vai ser obrigado, tem que fazer, tem que se submeter, senão vai ter multa. Então, hoje o assunto vai ser bem abrangente. Dentro desse mecanismo, até que o doutor Luiz citou, né, que a letra da lei, ela é clara, ela é nítida em certos direitos individuais, porém, na prática, na aplicabilidade dela, ou não funciona como deveria. E aí minha pergunta é o seguinte, a gente trouxe aí, foi o tema, ou melhor, o tema da live, né? Quem está na live, quem vai chegando na live pelo tema, a gente já falou sobre essa questão de liberar a senha do celular em uma abordagem, mas antes disso eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, no ato de, por exemplo, no ato de haver uma abordagem residencial, digamos assim, é possível ou é permitido que a autoridade, no caso ali, a autoridade policial, ela adentre a casa, ou ela pode adentrar a residência com a autorização dos proprietários, ou ela só pode com o mandato? Então, Israel, a gente tem vários detalhes aí. Existe o horário específico, existe a autorização específica. O policial ele não pode chegar na tua casa e invadir a sua casa em qualquer horário. Tem que saber se existe uma peculiaridade, né, que a única restrição é a questão da questão do... Ih, deu branco agora. Deu a do flagrante, né? Quando é em flagrante delito e o policial estiver em perseguição, ele vai entrar em determinado... a questão da continuidade. Sendo que, se você está em casa, o policial chega na sua porta, bate, quer vistoriar o ambiente, você tem que ter uma ordem. Aí o delegado pode pedir essa ordem? Não, somente o juiz. E aí o doutor Luiz ele pode explicar mais tecnicamente sobre essa situação. Eu, diante de tudo que eu vejo hoje em dia na prática, eles entram. Mas, se você sabe dos seus direitos, das suas garantias fundamentais, você pode se impor. Existe uma forma de reclamar, existe a corregedoria, existe todos os tipos de formas de coibir esses atos de abuso. Hoje a gente tem a lei de crimes de abuso de autoridade para poder ajudar nesse amparo. Mas aí vamos devagarzinho, que eu dei uma geral.
Vamos por parte. Doutor Luiz, vamos lá, vou falar de uma situação prática aqui, que é a seguinte, por exemplo, digamos que um vizinho, né, hipoteticamente falando assim, um vizinho, ele entendeu, ele achou que existe uma arma ilegal na minha casa, vamos lá, digamos assim. Aí ele faz uma denúncia e aí a polícia vai até a minha casa para averiguar. Nesse caso, de ter uma denúncia, a polícia ela pode entrar para averiguar ou ainda assim precisa de um mandato? Doutor, será que ele me ouviu? Ele tá aqui. Bom, sim, ouvi, está com um pouquinho de delay. Sim. Israel, nesse caso em específico, nós temos duas questões a serem analisadas. No caso, é a obrigação da autoridade policial averiguar. Essa averiguação ela pode ser dada, inclusive, em estado de cometimento de crime imediato, o que poderia ser considerado até, na minha opinião, um estado flagrante. Precisaria, sim, a polícia bater na porta da pessoa e falar, olha, nós estamos aqui para averiguar uma denúncia sobre posse ilegal de fogo, né? Eu, pelo menos, entendo que deveria se haver, pelo menos, um mandato, ou, em caso de resistência, e havendo a necessidade e tendo indícios de cometimento de crime, eles poderiam, sim, adentrar a residência para, de fato, averiguar o poder de resguardar os direitos do cidadão e averiguar se aquela arma, de fato, ela existe e ela é ilegal. E muitas vezes a arma pode ser regularizada, né? Nós tivemos aí uma flexibilização muito grande no tocante às armas de fogo no final do ano passado. Então, muitas pessoas que tinham armamento ilegal nas suas casas acabaram regularizando pontos, né, que é pela autoridade policial. Uma invasão de domicílio coloca, né, então a inviolabilidade de domicílio ela é um dos mais resguardados pela Constituição Federal. Da pessoa em si, ele é uma sociedade no Brasil todo. A questão aqui que eu estava também pensando, como aqui é um bate-papo, né? A questão a pessoa vai lá, faz uma denúncia anônima que tem uma arma na sua casa, ilegal, e aí a polícia chega lá, bate, entra, você autoriza a entrada, e aí quando a polícia chega e depara com a arma, vê que ela é registrada, que é toda certinha, caberia até mesmo uma ação por uma ocorrência, uma ação por denunciação caluniosa, correto, né, Luiz? Porque você pegar e fazer uma coisa dessa, constranger a pessoa, a polícia entrar na sua casa, fazer uma vistoria, tirar o seu conforto, e de repente acontecer isso e a pessoa fica assim, violada, né? Então, assim, eu acredito que caiba até isso, se for o caso de acontecer com alguém que esteja assistindo. Porque a denúncia feita por alguém, como o doutor falou, né, o policial pode ir lá averiguar e, no caso, ele teria autorização se houvesse indício de crime, né? Que aí... Isso, porque sem a ordem judicial não tem como você adentrar na residência da pessoa, não é o correto. Então, tendo indícios de repente, autoria, materialidade do fato, ou então indícios de crime, indícios de que algo esteja acontecendo, que seria determinado o flagrante, aí já tem uma autorização um pouco, aquele caso extra, né, que eu falei, da questão do flagrante. Você pode ir, sim. De qualquer forma, não é de qualquer jeito também, não é sair invadindo. É conversar, é chegar, é pedir para ver, e aí a pessoa tem que autorizar porque é um flagrante. Entendi. Mas... eu usei aqui até a questão da arma, mas vamos lá. Digamos que a denúncia seja por violência familiar. Violência doméstica, se for droga, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de... É a mesma situação.
Se for flagrante, se estiver acontecendo dentro de uma casa, a pessoa está sofrendo violência doméstica, está apanhando, vamos supor que você escute vários gritos, ai, 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 de repente vai lá, não, vai lá verificar, a polícia chega lá e de repente eles estão fazendo outra coisa. Não é violência doméstica. Olha o constrangimento que você faz a pessoa passar. Então, essa história de, foi denúncia anônima, ou então foi denúncia do vizinho, isso aí tem que tomar muito cuidado. O ideal mesmo é que seja com uma ordem do juiz, porque você pode supor que está acontecendo alguma coisa, ou você pode fazer mesmo para constranger aquela pessoa, você está cometendo um crime. Verdade. Mas como a gente sabe, né, doutor Luiz, no Brasil tem essa, digamos assim, né, as classes são divididas e, infelizmente, as classes são tratadas de forma diferente. Um policial, aqui no Rio, a gente chama de Zona Sul, né? Não sei como é que é lá em São Paulo. Mas aqui no Rio, na Zona Sul, nunca vai haver uma invasão uma invasão, assim, né? Digamos que a gente pode usar esse nome, né? Mas uma abordagem dessa forma na Zona Sul. Vai ser muito difícil, né? Lá vai ser, por favor, senhor, posso averiguar aí e tal. Mas a gente sabe que nos bairros mais pobres, infelizmente, a coisa não funciona dessa forma, né? Mas e aí, quem é que regula isso? E aí, Luiz? E aí, doutor? Então, outra questão polêmica que nós estamos trazendo para cá hoje, né? Normalmente, em periferias, né? Aqui em São Paulo nós temos muitas periferias também, né? O tratamento da polícia aqui em São Paulo, né? Eu falo da polícia, tem muito respeito pelas forças policiais, né, tanto daqui como do Brasil todo. Tenho grandes amigos na polícia, mas nós sabemos que muitas vezes, na própria ocasião, na própria ocorrência, a maneira com que é tratado o policial dentro de um condomínio de luxo é diferente como é tratado numa comunidade. Muitas vezes, ao chegar numa comunidade, a própria tropa ela é hostilizada pelos moradores, por facção, por outras pessoas que estão ali para impedir, muitas vezes, o trabalho da polícia. E aí, querendo ou não, a coisa sai do controle. Né? Sim. Aqui no Brasil, né, a polícia... É questão de ação e reação, né? Exatamente. No Brasil, infelizmente, a polícia ela é muito mal remunerada, ela é muito mal equipada. Né? E com isso acaba gerando uma maneira diferente de abordagem. Ele abordar uma pessoa num condomínio de luxo, ele não vai ser hostilizado ao chegar e bater na porta da pessoa e falar, olha, eu tô com uma denúncia aqui, eu preciso averiguar. Do que ele chegar, por exemplo, numa periferia, dentro de um beco, onde ele vai receber pedrada, paulada, vai ser hostilizado. Então, a maneira da tratativa ali, com certeza, é diferente. Nós vemos isso acontecer bastante, principalmente a gente que trabalha com o direito criminal no dia a dia. Nós vemos que a forma de tratamento, de fato, é diferente, mas porque a situação é diferente, né? Não digo que não tenham policiais ruins, né? Como em toda profissão, né? Existem profissionais maus, né? Mas é uma situação que somente na hora da abordagem ele vai avaliar como que ele vai agir. E é questão de segundos, né? A ação e reação, infelizmente, acaba saindo do controle muitas vezes, né? Verdade. Ela vê o que a gente que precisa ser colocado toda vez que se for falar sobre isso, né? Até porque a gente vê até as forças de segurança colocadas, elas são colocadas em xeque por muitas pessoas ou por muita gente, né? Sem analisar esse quesito, né? O terreno, né? O terreno diferenciado, né? O local diferenciado. Não é que justifique se violar direitos, né? Não é que se justifique, mas como o senhor bem falou aí, a ação e a reação ela acontece em questão de segundo. Então, no momento em que uma ser muito tranquila, ela pode se tornar hostil de um segundo para outro, e aí o policial tem poucos segundos para reagir àquela situação, e aí se torna muito complicado, né, doutor? Correto, verdade. Isso aí é questão de preparação também. Os nossos policiais, eles devem ser, né, tecnicamente preparados para essa surpresa e aí essa reação. Então, faz parte mesmo da equipe técnica. E essa abordagem pode acontecer e virar perigosa sim, e ter esse tipo de reação e acontecer esse tipo de movimentação diferenciada. E eu quero até fazer uma pergunta.
que é tipo assim, nossas forças de segurança, elas são bastante estigmatizadas por não serem preparadas. Mas assim, pelo que eu acompanho, né, até o senhor bem falou que também tem muitos amigos, né, dentro da segurança, não parece que é bem assim na prática, né? Parece que existe sim uma preparação, treinamento de como lidar, enfim. O que os senhores acham sobre essa questão? Então, eu acredito, sim, que existe a forma de preparação. Teve até uma época atrás que estavam especializando até nos Estados Unidos, levando um grupo para poder fazer um tipo de treinamento diferenciado. As forças de Israel, um monte de coisa. Então, assim, a preparação, ela existe. O investimento, ele existe. Cabe o equilíbrio emocional de cada agente policial, agente independente de que esteja acontecendo. Aí o Luiz, ele pode falar dessa parte mais técnica pelo fato do conhecimento. E aí, doutor? Então, eu conheço um pouco da preparação das polícias, né, das forças policiais, em específico da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eu visitei, né, a Cadepol e a Academia de Formação da Polícia Militar. Sou atirador. Nós sabemos que a formação do policial aqui no Brasil, ela é muito boa do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático. O problema maior é o investimento em equipamento e no suporte ao profissional. Nós vemos muitas vezes os policiais chegarem para trabalhar na rua com armamento antigo, com armamento falho, viatura praticamente com a manutenção faltando, né? Mas Colete vencido. Eu sei que o preparo que eles têm, né, as aulas teóricas são muito efetivas, são muito boas, né? Os cursos de tiro, os cursos de abordagem, a preparação técnica e tática, ela é muito efetiva, né? Eu pude acompanhar de perto, tive a oportunidade de fazer alguns cursos nesse sentido, né? Até pelo fato de ser atleta atirador também, eu acompanhei um pouco de perto e fiz alguns cursos. O preparo deles é muito bom. O problema é que falta suporte. Não adianta você ter um preparo, você ter uma preparação muito boa, e a hora que você precisa efetivamente colocar em prática aquilo que você aprendeu na academia, que você aprendeu ali na parte teórica, o equipamento te deixa na mão. Então é muito complicado mesmo de colocar em xeque muitas vezes a operação policial, né? Infelizmente o Brasil investe pouco, muito pouco nas forças de segurança. Deveria ser como é nos Estados Unidos, né, em outros países da Europa. O investimento é muito pesado. Inclusive na questão das leis, né? Aqui no país o policial ele tem que pensar 2, 3 vezes antes de agir, porque ele pode ser penalizado, né? Teve várias questões na mídia que vieram, né? Aí no Rio principalmente a gente acompanha bastante. Tem casos em que tem incursões em favela, o policial precisa às vezes fazer um disparo, depois ele acaba respondendo por homicídio, acaba perdendo o cargo, então é complicado. Nos Estados Unidos ele atira primeiro e pergunta depois, né? Para isso ele tem todo um amparo para isso, né? Exatamente. Eu já quero até falar um pouquinho com nossos telespectadores, né, que estão aqui nos acompanhando. Quero agradecer a vocês aí, ó, a Ana Paula, que já chegou aqui, a Luciana Alcina, que já chegou aqui também na nossa live, a Michele, a Ângela, muito obrigado pela participação de vocês. E o Naldo trouxe uma questão que é a seguinte, ele falou assim, mas quem mora na comunidade, como que ele vai agir diante das abordagens ou diante da abordagem policial? Entendeu? E aí, doutor Luiz? Então, respondendo a pergunta da nossa telespectadora aí, eu creio que a pessoa que mora na comunidade, né, eu de fato, na minha vida, eu já morei em comunidade, né, antes de me formar, eu tive uma vida um pouco complexa, nós já moramos no meu começo de vida, e eu acho que ela tem que agir como ela é mesmo, como cidadã de bem, porque o cidadão de bem, ele não tem que ter medo de polícia, ele não tem que se mascarar na abordagem. Da mesma forma que ele age no dia a dia, a polícia chegou para abordá-lo. Simplesmente, olha, sou cidadão de bem, sou trabalhador, fique à vontade, faça seu trabalho,
O importante é não demonstrar nervosismo, né? Tá certo que em abordagem policial, até nós que estamos acostumados com isso, né? Acaba se gerando uma tensão, nós, né, não sabemos como vai se desenrolar, mas é agir com naturalidade. Quem tem aquele jargão que se diz, né? Quem não deve não teme, então é agir com naturalidade, prestar todas as informações necessárias, manter a cordialidade e o respeito é essencial em qualquer fase da vida e da abordagem policial. E, de fato, se a pessoa tiver com alguma coisa ilegal, né, não estou dizendo que seja o caso, mas a título de orientação até para clientes, para outras pessoas que nós assistimos no dia a dia, por exemplo, olha, o usuário de entorpecente vai ser abordado, já abre o jogo direto para o policial, fala, olha, eu sou usuário de entorpecente, eu tenho entorpecente aqui no meu bolso, eu tenho entorpecente na minha carteira, para que não gere uma situação constrangedora do policial ter que tirar a força ou mentir para o policial. Isso causa um desconforto muito grande. Então, o ideal é ser a pessoa mesmo e jogar limpo com o policial, que com certeza ele vai te tratar da forma que ele for tratado. Não, e também tem a questão de você falou, jogo limpo com o policial, porque existe o tráfico e existe o uso, né? Então, o uso ele é muito mais suave. Se você chega para o policial e fala que você é usuário, o seu tratamento é diferenciado do traficante em si. Então, seja verdadeiro. Se você tem alguma coisa na sua casa e não seja exorbitante e você seja usuário, assume. Assume que fica tranquilo. Vamos lá. Eu quero agradecer também ao Rafael, não sei se eu citei o seu nome aqui, Rafael, mas muito bom dia aí também e obrigado aí pela sua audiência, de estar conosco nessa live aqui. Mas vamos mudar um pouquinho aqui o assunto, vamos falar sobre a questão do bafômetro também, né? A gente não vai mudar de assunto sem sair do nosso contexto aqui. Tá certo, a abordagem também abordagem policial. Também, né? Mas vamos lá, no bafômetro, como cidadão, sou obrigado a fazer, não sou me negar a fazer, e aí, doutora Melissa? E aí, doutor Luiz, seu parecer, por gentileza. Nesses casos também é um pouco polêmico, né? A Constituição Federal, vamos começar pela nossa Carta Magna, né? Diz que o cidadão ele tem o direito de não fazer prova contra si em nenhuma das hipóteses, né? Então, fazer o bafômetro, se você de fato estiver alcoolizado, vai gerar uma prova daquele fato, tá? O Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê que a pessoa pode se negar a fazer o teste do etilômetro, ela pode se negar a fazer o hemograma. Contudo, para que essa negativa seja feita, é imposta uma multa até um pouco pesada, uma multa gravíssima. Então, a pessoa pode se negar a fazer, mas se eximir do pagamento da multa e da pontuação, isso dificilmente é aceito pelo órgão de trânsito, né, e muito menos pelo judiciário. Nós vemos aí várias tentativas de contestação judicial, muitos habeas corpus, mandados de segurança chegando até instâncias maiores, que acabam sendo improvidas por conta da imposição aí que o CTB nos trouxe, que inclusive é recente, a publicação dele foi no ano passado, e ele passou a ter vigência agora, se eu não estou enganado, no dia 12 de abril. Então é um tema um pouquinho novo que demanda aí bastante debate por parte dos legisladores, né, de quem faz jurisprudência. Mas é um tema bem complexo também, viu, Misael? E aí eu estava pensando nisso aqui para a gente trazer uma próxima live, um próximo podcast sobre exatamente esse assunto, porque hoje a gente dá uma pinceladinha, faz essa informação, uma saída legal, mas depois a gente tem que informar as pessoas o que está acontecendo. Porque realmente houve essa atualização que aconteceu esse mês, a vigência. Então as pessoas nem sabem o que está acontecendo ainda no Código de Trânsito Brasileiro, que mudou, ou às vezes nem sabem nem que mudou. Mudou algumas coisas no código, né? Inclusive o toxicológico, né? Então, mas aí a gente deixa para o próximo. Né? Exatamente. Então tá, vamos falar sobre isso, não. A gente fica dentro do nosso tema que a gente ainda não falou. Vamos falar. Eu quero agradecer aí também ao Estevão que está aí. Gente, então, um pouco do que o Dr. Luiz falou, então a pessoa pode se negar, mas ela vai ser penalizada por negar? Existe um artigo.
eu quero entender o seguinte. Ah. Vamos lá. A pessoa é penalizada por se negar a fazer ou ela é penalizada por ter indício de estar alcoolizada? Porque às vezes a pessoa não está alcoolizada, não bebeu nada de álcool, mas ela não quer fazer. Eu não sei se existe a hipótese de em algum momento ter algum erro naquele negócio lá e parecer que a pessoa esteja alcoolizada. Aí ela vai ter que fazer exame de sangue, vai ter que fazer um monte de coisa para provar. Indícios da pessoa estar alcoolizada, Sim. vem na aparência, você vê, a pessoa não consegue nem te olhar direito, ou de repente, muito nervosa. Esse indício. Segundo, o teste do bafômetro. Terceiro, tem o exame de sangue. Quarto, poxa, tem as testemunhas ali no local. O equipamento, existem vários equipamentos no mesmo local. Vai, troca, usa o outro para ver se está com defeito, se não está. Eu acredito que existem várias hipóteses. Mas aí vamos falar o seguinte, doutor Luiz. Da penalização numa possível, situação de abordagem, de rua, 11 horas da noite, você fez o bafômetro, se der errado ali naquele primeiro bafômetro... Já pega a sua habilitação, já coloca no bolso, chama alguém para poder conduzir o seu carro. Uma situação hipotética aqui, vamos numa situação hipotética. Chama nós. Uma situação hipotética. A pessoa tá ali, às vezes ela já sentiu que se não fizer o teste, o negócio vai ficar ruim pro lado dela. Aí ela faz o teste, mas se aquele negócio der erro, digamos assim, hipoteticamente falando, deu erro, e aí ela pareceu estar alcoolizada, será que vão ter paciência de falar, não, vou pegar o outro para testar e tal? Cara, é pra isso que existe o telefone do seu advogado de confiança. Chama o cara. Não, ele tudo resolve. bem, mas aí que tá, gente. Mas eu tô falando o seguinte, o cidadão comum, que ele não vai ter cidadão como pão duro, que não vai ter advogado. Eu tô falando cidadão entendi. que não tem dinheiro nem pra pagar. Rapaz, quando restringe a sua Eu tô falando do liberdade, cidadão como quando eu. restringe o seu bem, o cidadão como você liga pra advogada da sua empresa. Não, tudo bem. Mas eu tô dizendo o seguinte, nessa situação, doutor Luiz... Não, realmente é constrangedor. Nessa situação, o cara não vai pegar outro teste pra ver se aquele teste deu errado ou não. Entendeu? Vamos colocar aqui. E aí o cidadão vai ter que passar por todo um transtorno para provar que ele não estava alcoolizado naquele momento. E aí vai dar um... Mas eu acredito que exista a hipótese da contestação imediata acerca da calibragem do aparelho. Não, tudo bem. Mas aí eu estou dizendo o seguinte, aí o cara faz o teste, aquilo ali ele tem que ir para a ocorrência tem que terminar na delegacia ou a ocorrência termina ali? Administrativo. E aí, doutor Luiz? Bom, agora eu vou contar um caso prático para vocês. Um caso recente, inclusive. Aconteceu com um cliente meu, não vou identificá-lo, né? Claro. Ele estava saindo da casa da namorada, sábado, 2 e pouco da manhã, e estava indo para casa. Ele foi parado na Blitz e o policial olhou para a cara dele e falou, olha, eu acho que você está alcoolizado. Apenas só de olhar, ele estava com os olhos um pouco vermelhos. Depois ele me explicou que ele tinha usado um entorpecente mesmo, mas que não tinha ingerido bebida alcoólica. E aí trouxeram um bafômetro, ele fez e acusou a quantidade mínima que não é permitida lá. Simplesmente na mesma hora o cara... sai do carro, você está preso. Ele falou, não, eu não bebi. E ele acabou sendo conduzido para a delegacia. Nós fomos acionados, fomos até lá. Chegando lá na delegacia, conversei com o delegado, falei, doutor, eu creio que houve um erro no aparelho, estou solicitando que o senhor faça um hemograma. O delegado não queria fazer hemograma de forma alguma. Eu fiz o pedido por escrito. Depois de fazer por escrito, ele acabou concordando, isso já era tarde. Acabou colhendo o material, fez-se o hemograma, constatou-se que não tinha nenhuma grama de álcool na corrente sanguínea dele. Então, uma dica prática, olha, dica de ouro para quem está vendo a live aí, né? Só para quem está assistindo agora. De ouro. Tá? Bota aí. Pã! Se vocês forem parados, tá? Na Blitz da Lei Seca, tendo ou não ingerido bebida alcoólica, façam o teste do etilômetro, tá? Se vocês não beberam, façam o teste do etilômetro. Caso aconteça algum erro e vocês de fato não terem bebido, solicitem ao policial que peça o exame de hemograma, tá? O exame de sangue, para que constate se existe ou não
sangue na corrente sanguínea. Álcool na corrente sanguínea, né? Sangue na corrente sanguínea, lógico que vai ter. Terá. Isso é dica de ouro para quem está vendo, tá? E a ocorrência, Misael, que você comentou, ela não vai terminar na blitz ali, na abordagem, ela tem que ser apresentada à autoridade policial, no caso da Polícia Civil, o delegado de polícia que estiver de plantão, se for à noite, ou a delegacia de polícia responsável pela área do fato, se for durante o dia, né? Que é muito difícil acontecer uma blitz, principalmente com etilômetro, durante o dia. Normalmente elas acontecem mais no período noturno. Mas... E também aquela coisa, né, gente? Quem beber, não usa o carro. É extremamente perigoso, Aquela era a dica de ouro, essa é diamante. É colocar a própria vida e a vida dos demais em risco, né? Hoje nós temos várias alternativas. Tem Uber, tem a 99, tem várias opções. Tem aquele amigo também que não bebe, como eu não bebo. Exatamente, Coloca o motorista da rodada. Só também não tem carteira, então também. Tudo certo, né? E eu não coloquei, nem coloquei na hipótese a questão da pessoa ter bebido. É justamente como aconteceu com o cliente do senhor. Ter aparecido que a pessoa bebeu e não bebeu. E a pessoa não bebeu. Entendeu? 2 horas da manhã, provavelmente não poderia se negar a fazer o teste. Se ele se nega a fazer o teste, seria pior. Represário. Entendeu? Não seria pior. Seria pior, mas assim, aí o cara faz o teste e dá que bebeu, aí tem que passar por esse transtorno de ter que ir para a delegacia, chamar o advogado. Mas tal. Aí não, o doutor Luiz pode dizer... O transtorno maior seria se ele não tivesse advogado, né? Exatamente. Eu falo para as pessoas, advogado é aquele amigo que você tem que ter aqui do ladinho, filho. Aí o doutor Luiz pode explicar se de repente aconteceu alguma coisa nesse caso, nesse mesmo caso que ele está falando, deu negativo depois que ele consumiu álcool. E aí, doutor? Cabe indenização? Não cabe indenização? Tem como isso, pleitear, né? algo? Não, porque aí as pessoas que acontecerem esse mesmo constrangimento podem ter uma ideia do que fazer, né? Procurar o seu advogado. Verdade. Tem direito? Por um erro do bafômetro, do etilômetro? Nesse caso, eu creio que a pessoa deve avaliar, né? A própria pessoa deve avaliar o quanto isso danificou a moral dela. Né? O dano moral ele é muito difícil de ser auferido. Né? Ele é interno, ele é muito íntimo da pessoa. Muitas vezes, demandar por uma questão dessa acaba não valendo a pena para a pessoa e passar por tudo isso novamente. Mas isso é a própria pessoa que deve avaliar. Né? O advogado, com toda certeza, vai avaliar o que ele gastou de tempo, de estresse, para ver se vale a pena. Sim, mas, é verdade, constrangimento, saber se... De fato, se o aparelho apresentou esse problema com ele, pode ter apresentado com outras pessoas também. É até uma maneira de coibir que isso aconteça novamente. Com certeza. E aí a gente faz o seguinte, a gente deixa esse assunto para o próximo podcast, para a questão do CTB, a atualização e essas saídas. E a gente volta ao nosso de hoje. E eu quero contar uma curiosidade... contar uma curiosidade antes da gente mudar o tema, já que a gente está falando de etilômetro. Nas aulas de criminologia e direito medicina legal, a professora ela contava um caso prático para a gente, que a pessoa tinha uma patologia que quando ela comia qualquer tipo de açúcar, o açúcar ao entrar em contato com o estômago, ele metabolizava e transformava o açúcar em álcool. Então, em qualquer momento que ela fizesse o exame do etilômetro, ia parecer que ela estava alcoolizada, mas não era só um problema hormonal que ela tinha. Um caso curioso também que pode acontecer com qualquer pessoa. Dá com laudo junto com ela? Para dizer que tem esse problema? Exatamente. Exatamente. É verdade. Então, a gente volta para o nosso tema. A questão de hoje, que a gente estava falando, tem esse anúncio aqui. Deixa eu pegar para vocês como está escrito bonitinho. É muito assunto, gente. Direitos individuais. Preciso liberar a senha do meu celular em uma abordagem policial? Esse é o nosso tema central. A gente não vai responder agora porque o nosso mediador ele faz muito suspense, mas
A gente vai discorrer agora sobre esse assunto para que a gente possa chegar nessa resposta final, tá bom? Doutor Luiz, conta para mim a questão de violação que surgiu até há pouco tempo, se a sua esposa, a sua namorada, lá, a pessoa que está assistindo a gente, queira mexer no celular, queira averiguar, ver mensagens, quer fazer algum tipo de prova com a pessoa, ver documentos, fotos, vai escolher o telefone. Dentro da sua própria residência, com o seu próprio cônjuge ou o seu próprio familiar, constitui crime? Hoje eu acho que o nosso bate-papo está extremamente polêmico, né? A maioria do pessoal que está assistindo aí está falando Jesus do céu, isso aqui é uma live sobre direito ou polêmica? Mas vamos lá. É uma questão até um pouco delicada de se tratar, porque principalmente o que ocorre muito, nós vemos aí, principalmente o pessoal mais novo, né? Nós mais velhos não temos esse tipo de problema, mas principalmente aquele pessoal que tem mais ciúme, né? O casal que não confia muito no parceiro, não confia na parceira ali, acaba dando uma vasculhada, vai olhar rede social, vasculha bolso de calça, bolso de paletó, bolsa, e acaba encontrando ali, às vezes, alguma coisa que não tem nada a ver com nada. E aí começam-se os problemas conjugais. Geralmente, a maioria dos problemas conjugais começam aí, né? De fato, voltado para a parte do direito dessa questão, eu creio que o direito à intimidade e ao sigilo das suas correspondências, ela é inerente à pessoa, tá? De fato, quando você acessa um dispositivo, seja telemóvel, seja um computador, seja até uma agenda de trabalho, eu creio que você está adentrando a intimidade do outro, né? A intimidade ela é uma coisa muito pessoal. Eu acho que isso, minha opinião própria, eu acho que ela deve ser preservada, tá? Tem questões que envolvem, inclusive, segredo profissional, que não devem ser expostas. E muitas vezes nem para quem está do seu lado. Tem questões que não são de cunho público ou de cunho que muitas vezes a pessoa pode não entender e acabar até passando por problemas psicológicos, né? A depender até da profissão. Principalmente, eu digo assim, pela minha profissão, né? Tem coisas que a gente tem, que a gente vê, às vezes uma cena de crime, às vezes um depoimento um pouco mais pesado, que eu principalmente não gosto, ou não gostaria que a minha esposa, que está assistindo a live, até, Ana, um beijo para você. Beijo, Ana! Ela gostaria de ver, né? Eu tenho, às vezes, aqui no meu celular, às vezes estou com um laudo necroscópico, tem lá um cadáver aberto numa foto, eu não gostaria que ela visse isso, ou que, por exemplo, o meu filho de 3 anos ficasse vendo isso, né? É uma questão até de preservar, né? Sim, é uma questão de preservação, inclusive, da parte mental da pessoa, né? Mas, voltando ao assunto, por exemplo, um e-mail de trabalho, alguma coisa nesse sentido, eu não vejo nenhum tipo de problema em compartilhar, né? Você sentar com a pessoa e falar, olha, viu, isso aqui, que legal, ó, tá vendo aqui essa pessoa, olha que legal a conversa que a gente teve, ou mostrar uma foto, mostrar um post no Facebook ou no Instagram, que seja, eu não vejo nenhum problema. O problema maior é quando isso é feito de forma indevida, de forma escondida, né? Quando duas pessoas, principalmente no lar, elas se confiam e elas têm confiança entre si, eu acho que não deve ter esse tipo de atrito. Você tem que confiar quem está do seu lado e vice-versa, né? Mas a inviolabilidade, né, você invadir ali a intimidade do outro, mesmo que ele seja o seu cônjuge, mesmo que ele seja o seu filho ou o seu pai, acontece muito também do pai ficar bisbilhotando o celular de filho, ficar bisbilhotando o celular de filha. Isso pode gerar até um crime, tá? Aí, deixa eu te interromper. Aí gera a questão de crime, mas até que idade o pai pode vigiar o celular do seu filho sem que haja crime com isso? Porque eu acho que o crime seria compartilhar a intimidade, demonstrar, mas até que idade você pode monitorar o seu filho com a tranquilidade de falar assim, não, eu estou vigiando meu filho?
Mas aí a gente vai para uma questão um pouco voltada até para as questões do direito da criança e do adolescente. Exatamente. Voltando para essa questão, eu digo, tá, por eu como pai, eu acho que os pais têm que monitorar os filhos, sim, só que você tem que dar a Exatamente. liberdade para ele de acordo com a educação que você deu para ele, tá? A partir do momento que você tem confiança no seu filho, não tem por que você ficar monitorando, você ficar rastreando ele. O importante é você saber o que ele está fazendo e orientar ele. Falar, olha, você está vendo isso aqui? Isso não pode ser feito, tá? Se você ver um desvio de conduta, o primeiro passo que você tem que fazer é retirar aquele dispositivo dele, para não causar nenhum tipo de Verdade. constrangimento, né? Nós vemos os adolescentes muitas vezes aí entrando em várias roubadas, né? Tem casos até de abuso, tem casos de sequestro. Então, por exemplo, porque entrou numa rede social e acabou muitas vezes conversando com uma pessoa, achando que era uma pessoa da mesma idade, marcou ali um encontro, foi para um lugar e era uma pessoa que não era aquela que ela estava conversando. Então, Inclusive, eu eu acho acho que que é válido os pais se inteirar, né? sim, Sobre a sim. questão tecnológica para poder acompanhar os filhos que cada vez estão crescendo rápido, né? Hoje, com 10, 11 anos, as crianças já sabem mexer muito bem no Já tem celular seu próprio aparelho e telefônico. estão expostas a perigo como esse que o senhor falou, Até entendeu? mesmo o TikTok, Kawaii, que as crianças hoje em dia Estão... já estão fazendo vídeos desde pequeno, então Então, nesse quesito aí, eu acho que é muito importante os pais estarem atentos e até monitorar e para não poder não passar por acredito numa situações como invasão de essa, né? privacidade de uma É, forma dessa. Não há invasão de privacidade, verdade. Sim, hoje em dia a tecnologia está aqui para isso mesmo. Eu sou totalmente a favor de a gente inserir a tecnologia no âmbito familiar para as crianças. O meu filho de 3 anos, por exemplo, ele pega o celular, ele liga para a avó, ele liga para o avô, do jeito dele, mas ele consegue fazer, e eu acho uma graça isso que ele faz. Eu tenho sobrinha, tenho sobrinho que faz vídeo no TikTok e faz com a ingenuidade que a criança tem que ter, né? O importante é não deixar isso sair do controle e o mais importante de tudo é a conversa com a criança, é você ter a proximidade e falar, olha, conta para o papai aqui é um porto seguro para você. Com o papai você pode Exatamente. confiar e dizer o que está acontecendo. Se algo acontecer nesse sentido, traga até aqui para a gente poder conversar. Mas não, por exemplo, deixar a criança largada e depois ficar acessando o dispositivo, colocando rastreador, isso eu acho que é você estar invadindo a privacidade dele. Isso aí, atitude agora, desesperadora. doutor e doutora, voltando um pouquinho sobre a questão da relação da privacidade com o cônjuge, vamos lá. A pessoa que ela casou no papel, foi lá no cartório, fez todos os trâmites bonitinho. O casamento é esse contrato, né? E no contrato do casamento, lá que a pessoa faz, ambos entendem que agora vive uma relação de intimidade e que não tem essa coisa de separar, tipo, o celular é meu, não sei o quê. Isso. Ai. Não, olha só, gente, se eu estiver falando bobagem, eu não sou do direito, quem é do direito é eles que vão me corrigir, entendeu? Mas, enfim, eu estou pensando aqui, tentando construir um raciocínio, Sim. né? Então, a pessoa foi pro cartório, ela lavrou em cartório o casamento, tal, fez aquela coisa toda, fez esse contrato que ela disse que agora ela estava com aquela pessoa, e, enfim, que eles agora iam dividir todos os momentos. Dividir. Eles não são um conforme a Bíblia fala. Cada qual é um. Se o meu marido, se o meu namorado, se o meu noivo comete um crime, eu não vou pagar pelo crime que ele cometeu. Então, nós somos um em parte. Sim, então, então esse contrato não dá direito. Gente, eu só estou provando, tá, gente? E adoro. Entenda. Esse contrato não daria direito da pessoa, por exemplo, a ser ele a outra. É porque que você está acessando. Entendi.
É. Mas aí, o que acontece? Até é perigo para a própria pessoa, né? Que ela acesse o celular da outra. E a outra estiver cometendo um crime, agora ela já sabe do crime. Aí ela passa a se tornar, entre aspas, participante do crime, porque ela sabe, né? Dependendo do tipo de qualificação. Se for um estupro, se for se ela, que ela saiba, ela tem que comunicar e não comunica, ela vai cometer um crime por omissão. O negócio ficou quente agora, ainda. Mas eu acho é importante a gente falar sobre isso. Aí vai desencadeando um assunto após o outro. E isso é um bate-papo legal. Faltou nosso café aqui, que a produção esqueceu. Mas temos água. Tem água. Mas olha só, gente. Eu não queria, apesar de a gente não estar falando mais sobre o assunto, eu gostaria de citar aqui o comentário da Luciana Alcina, entendeu? Que ela falou que ela foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal. Fui abordada pela Polícia Rodoviária Federal, fui submetida a fazer o teste do bafômetro. O teste, de fato, é constrangedor, sendo que eu não bebo. Foram super educados comigo, isso em São Paulo. Valeu, São Paulo! Marcou presença na vida da Luciana Alcina. De forma boa. Verdade. A Ana Paula respondendo aí. E eu não dei meu bom dia pro Naldo. Bom dia, Naldo. Obrigado pela sua participação, tá? E vamos lá. Vamos chegar no tema central. A Jane tá falando ali, essa abordagem aí do assunto, é muito importante. Legal. Obrigada, Jane. Inclusive, aconteceu um fato essa semana comigo, assim, que eu fiquei surpreso, né? Um amigo veio falar comigo e falou que a esposa dele estava até meio chateada comigo. E eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque ela ouviu a nossa conversa. Eu falei, gente, como? Que isso? E aí, doutor, não foi razão de privacidade, não? Que não tinha ninguém ligando, tinha um hacker ali no... Ela deu uma bisbilhotadazinha. Ou faz parte isso? Faz parte? Não, faz parte não. Meu filho veio aqui, meu filho veio numa live, e ele sentou aqui, e aí a Hélida perguntou pra ele, Murilo, você mexe no telefone da sua mãe? A sua mãe te empresta o telefone dela? Ele falou, não. O telefone da minha mãe é telefone de trabalho. Eu não posso mexer no telefone dela. Agora, quando ele queria ver um desenho, ver alguma coisa, eu do lado dele, a gente deita junto e a gente mexe. Por quê? Nós temos realmente conteúdo muito pessoal dentro do nosso telefone. O advogado, ele realmente tem aquela questão de ser o nosso domicílio, o nosso escritório, o nosso telefone, de ser inviolável, sabe? Eu não tenho condições de deixar o meu telefone na mão do meu filho de 5 anos sozinho para ele mexer. A questão de pegar e ligar para alguém, isso aí você faz junto com a criança, você está ali, você está olhando. Agora, pegar o seu telefone enquanto você está fazendo alguma coisa e deixar a criança soltinha mexendo, eu não concordo. Verdade. Eu também sou da mesma forma, apesar de eu não trabalhar na área do direito, mas como trabalho aqui com a área de acabo recebendo muito, deixar meu filho aqui mexendo e assistir, porque como o senhor falou, tem coisas que realmente é pesado, complicado demais, né? Mas enfim, vamos seguindo por aqui. Doutor, o senhor ainda está nos ouvindo aí, né? Perfeitamente. Gente, tô bebendo água aqui, tá? Ele é quietinho. Paulista fala pouco. Carioca fala pra caraca. Mas vamos lá, voltando à questão do celular, agora vamos entrar no nosso tema central aqui, que o pessoal viu lá, veio pelo folder e estava escrito lá, que é a questão da abordagem, pode ser uma blitz, enfim, onde você está com o celular e aí é solicitado naquele momento o celular. Deixa eu contar um caso prático, então? Vai lá. Vou contar um caso prático que aconteceu com um cliente meu esse mês aí que passou. Ele estava dentro de um posto de gasolina e aí 6 viaturas abordaram. Nossa, é coisa pra caramba. E aí a pessoa fica desesperada, aquele monte de gente armada e tal, pega revista carro, revista tudo, e achou um telefone celular, que era do próprio motorista do veículo. E o telefone estava travado. E aí o policial chegou para ele e falou assim, abre o telefone que eu quero ver o que tem dentro. E ele não queria abrir. Ele não tem necessidade de mostrar nada dele para ninguém.
E aí existe a forma do policial pegar o seu telefone, colocar no seu rosto, abrir automaticamente, né? Se tiver habilitada a face. Tem a forma também de colocar o dedo e abrir automaticamente. O dele não tinha nada disso. O dele era aquela senha mesmo, loucona, assim. E aí o policial queria a senha. Você vai botar, você vai botar, você vai botar. E ele falou, não vou botar. E aconteceu o carinho que acontece quando o policial ele aborda dessa forma. Bastante carinho. Aí, com essa abordagem, ele teve que ser conduzido à delegacia, porque ele não quis dar a senha do telefone. E aí, quando chegou na delegacia, o telefone estava lá. E aí eu fui vendo o que o telefone faz parte. Tinha outras coisas que estavam acontecendo, mas o que o telefone faz parte? A autoridade policial ali naquele momento, a Polícia Civil, que quem abordou foi a Polícia Militar, quem recebeu foi a Polícia Civil, ele não abriu, em momento algum ele abriu ou pediu para abrir o telefone. Porque ele sabe que isso não é necessário. E não era o objeto em questão. O telefone acabou chegando lá dessa forma. Mas ele não queria nem saber o que tinha no telefone, até pelos indícios que estavam acontecendo ali. Aconteceu, o flagrante foi levado. O telefone em si não foi essencial. Então, agora com termos técnicos, sem contar o caso prático, né? No meu caso, ele não deu e não foi punido por isso. Ele recebeu um carinho de praxe, mas punido legalmente por isso, não. Então, o doutor Luiz agora vai explicar para a gente, tecnicamente, se você deve ou não fornecer a senha do seu telefone, e você pode receber um carinho por isso, mas você vai na corregedoria e reclama. Nesse caso prático que a doutora contou, bom, enfim, eu geralmente eu sou uma pessoa que respeito muito as forças policiais, né? Tenho grandes amigos na polícia e eu não gosto de falar mal de polícia, de verdade. Eu tenho um respeito muito grande, mas o que é certo, nada justifica um ato desse, né? Que aconteceu com o cliente da doutora. E num caso desses, né? Se a polícia abordar o seu cliente, né? Ou você mesmo que está assistindo a live, se for abordado, e a polícia falar, olha, eu quero acessar o seu dispositivo aqui, coloca a sua senha, me dá aqui sua digital, faz a reconhecimento facial aqui, não faça, tá? Você não precisa fazer isso em hipótese alguma, exceto se o policial tiver em mãos uma autorização judicial para tal, tá certo? Se ele não tiver essa autorização judicial, você não precisa fornecer os dados do seu aparelho. Em todo caso, como aconteceu no caso prático que a doutora acabou de contar para nós aqui, existem os maus profissionais que vão descer a lenha nele mesmo, igual a gente fala aqui em São Paulo, para que de uma forma ou de outra consiga-se, muitas vezes até legalizar uma prisão, né? Nós vemos acontecer, depois eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês também. E quando isso acontece, o mais importante, você tendo advogado ou não, tá? Muitas vezes a pessoa que acontece isso é conduzido para a delegacia, quando é conduzido para a delegacia, né? Eu sei que aí acontece mais do que aqui, às vezes nem para a delegacia eles não levam a pessoa, tá? Quando é conduzido para a delegacia, deve chegar lá e já pedir para falar com a autoridade policial. A autoridade policial, o delegado de polícia, é o responsável pela condução da ocorrência, tá? Chegar até lá e falar, doutor, eu estou ferido, eu estou lesionado, eu fui espancado, eu fui lesionado, olha, apanhei, eu fui hostilizado, da forma com que aconteceu, e pedir para que coloque isso no papel, tá? Isso é importantíssimo. E requisitar imediatamente exame de corpo de constatação, tá? Isso tem que ficar constatado e escrito. Não adianta só solicitar verbalmente. Isso tem que estar escrito. Por quê? Estando escrito e a autoridade policial não realizando esse tipo de exame, você tem como depois, quando for levado em audiência de custódia, expor isso para o defensor público ou para seu advogado nomeado, para o promotor de justiça que vai estar ali. Todo mundo, principalmente no meio do crime, né, os advogados,
bem sabem, ou até os presos, eles têm um pouco de repulsa com relação ao promotor de justiça, ao representante do Ministério Público. O representante do Ministério Público, ele está ali para fazer cumprir a lei penal. Ele não está ali somente para denunciar, para acusar. Ele está ali para fazer cumprir a lei penal. E se de fato a pessoa foi espancada, ela teve uma lesão corporal, ela teve muitas vezes um dano físico grande, né? Nós vemos aí casos gravíssimos, o próprio promotor de justiça vai encaminhar os ofícios devidos para as corregedorias da polícia, inclusive para o Instituto Médico Legal responsável para fazer novamente o exame de corpo de delito e até oferecer denúncia em face dos policiais que de fato participaram da ocorrência e apurar a responsabilidade de cada um deles, né, por meio de inquérito policial, militar ou civil, por meio das corregedorias. Então, a parte mais importante é documentar essa situação. Se tiver advogado particular, o advogado sabe como fazer, chega, fotografa, grava muitas vezes o que o policial está falando, o próprio delegado de polícia, né? É muito importante sempre ter documentado isso, para eventualmente depois até responsabilizar o Estado, responsabilizar o policial ou o agente público. Eu falo policial de uma forma ampla, né? Mas o agente que acabou ocasionando essas lesões, tá? Então, a parte mais importante é documentar essa situação, que a gente sabe que acontece bastante. Às vezes, até numa forma de legalizar algum tipo de prisão indevida, acabam se fazendo dessa forma. E é bem comum de acontecer. Doutor, e aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, por exemplo, a autoridade ali naquele caso obteve algum tipo de prova contra aquela pessoa, né, naquela abordagem ali, ela conseguiu, né, por meios de solicitação muito educado, conseguiu pegar o celular, conseguiu abrir o celular e ver o conteúdo. Não, nesse caso não. No seu caso, não, então, no caso, em tese. não, caso hipotético, né? Conseguiu. Isso, e vai, aí, ele levou aquela pessoa até a polícia para apresentar um suposto flagrante diante daquilo que ele conseguiu averiguar no celular, no aparelho daquela pessoa ali. E aí, sua pergunta. e aí ele vai se desenrolar. Essa pessoa, ela vai ser presa imediatamente por conta daquele delito ali que o policial encontrou, por conta de, segundo, supostamente provas que ele encontrou ali, ou aquilo ali vai a julgamento, enfim. Qual é o processo? Então, nesse caso, Misael, tem dois fatos que você me trouxe no seu caso hipotético, né? Uma coisa que eu falei no início aqui da nossa fala, que agora eu vou até corrigir, eu creio que eu devo ter falado uma besteira no começo. Se, de fato, a pessoa estiver cometendo um crime e existir flagrante, ele estiver em estado flagrancial, o policial pode acessar o dispositivo dele, tá? Se aquele dispositivo estiver sendo utilizado para cometer crime. Por exemplo... Que é um caso distinto, A pessoa está cometendo um tráfico de entorpecentes, sabe-se que ali tem um tráfico de entorpecentes, e utiliza-se muito aplicativo de WhatsApp para fazer a venda. Às vezes, a pessoa compra pelo WhatsApp e o cara vem e retira de moto, tá? Se ele presenciar isso, ele mexendo no WhatsApp, o cara chega de moto para pegar, ele pode ir lá e acessar o aparelho, sim, tá? Essa é uma questão. Até porque está utilizando o aparelho para o cometimento do crime, né? E não Exatamente. é questão de pegar o seu aparelho do nada. O aparelho é o meio, né? Isso, é o meio para efetivar Diferentemente, se, por exemplo, ele abordou a pessoa num carro, tá? Abordou o cara no meio da rua, olha, vou fazer uma revista no seu veículo aqui. O cara tá com o celular no bolso, ele não tá nem com o celular nas mãos, ele tá abordando o carro e encontra, por exemplo, uma munição embaixo do banco. Uma munição de qualquer calibre. E aí ele fala, olha, deixa eu olhar seu celular porque eu acho que tem alguma coisa no seu celular referente a isso aqui. Aí ele não pode acessar, tá? Se caso aconteça dele forçar o cara a abrir o celular, aí ele abriu o celular, tá lá, o cara combinando um assalto, por exemplo, o cara combinando uma venda de uma arma, ou mesmo a entrega de uma munição parecida com aquela, tá? Olha, opa, você tá em estado flagrancial aqui. Vou te levar preso. Pega aqui, preso em flagrante, leva para a delegacia de polícia. Chegou na delegacia de polícia, apresenta-se todo aquele material, vira um inquérito policial.
Nesse caso em específico, que eu te dei esse exemplo hipotético aqui, tem duas questões a serem levadas em conta. Aquela prova que, de fato, efetivou a opinio delicti do delegado em formalizar aquela prisão em flagrante, muitas vezes até o juízo na audiência de custódia converter o flagrante em prisão preventiva, foi uma prova obtida por meio ilegal. Tá? O ato de acessar o dispositivo telemático para acessar aquelas conversas e ligar a conversa à munição que estava embaixo do banco ali foi ilegal. Sendo esta prova ilegal, inclusive foi minha tese de TCC na faculdade, e depois eu vou mostrar essa live para o Dr. Adelso, que foi meu orientador, né, um grande professor, um grande mestre de direito criminal, ele me orientou nessa questão. Nós temos ali uma prova contaminada, já no início do inquérito policial. Aí existe uma teoria no direito penal, principalmente do direito penal alemão, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Quando você tem uma árvore que ela cresceu envenenada, todos os frutos daquela árvore vão ser frutos que contêm veneno. Ou seja, todos eles vão estar contaminados. Então, todas as provas obtidas após essa prova obtida por meio ilegal, no meu entendimento e no entendimento maior, né, majoritário de toda a jurisprudência pátria, é uma prova ilegal. Então, é um processo nulo. Então, nenhum tipo de prova colhida de maneira ilegal, nós vimos isso na Lava Jato, muitas provas da Lava Jato foram colhidas, principalmente por interceptações telefônicas não autorizadas, elas não podem ser utilizadas no processo criminal, justamente por estarem contaminadas, né? A prova que ela nasceu contaminada, ela segue contaminada até o final do processo, e ela não deve ser utilizada para legalizar um ato simplesmente de ter uma munição embaixo do banco. Ele vai responder apenas por aquela munição que estava lá. Ele não pode ser responsabilizado, embora ele de fato tenha cometido os outros crimes, ele não pode ser responsabilizado naquele ato, por aquela munição, por todos os outros crimes. Os policiais que deem um jeito de investigar os outros crimes e aí sim responsabilizar quem tiver que responsabilizar. Concorda, doutora Melissa? Concordo, com certeza. Então ficamos esclarecidos. Primeiro ponto, né? Numa abordagem, não se há obrigação de abrir o celular, a senha do celular, para a autoridade sem que haja nenhum indício. Se houver um indício, aí a autoridade policial... Faz parte do cometimento do crime, então sim, você vai observar os meios de prova e os meios de uso, né? Sim, a questão que ele explicou do tráfico, sim, se a pessoa utiliza o telefone para fazer ou para cometer o crime, realmente tem que ser averiguado, né? Porque, tipo assim, o cidadão está numa rodovia, ele está numa rodovia indo viajar, fazer qualquer coisa, né? Em tese, ele está dentro do seu direito de ir e vir. Sim. Quando ele é parado pelo Estado, naquele momento, o seu direito não é que não está sendo violado, né? O Estado tem o direito de parar ali para averiguar, uma questão padrão e tal, enfim. Mas aí naquele momento ali, o Estado está sendo interceptado. Exatamente, o Estado entrou na vida dele para perguntar. Aí o cara vai perguntar, você está indo para onde? Você está fazendo o quê? Ou seja, o Estado já está me perguntando coisas que já é da minha garantia de direito. Mas aí, Misael, geralmente quando isso acontece, já há uma informação sobre determinado veículo. Não, mas eu estou dizendo em hipótese que não tem nada. Às vezes você está indo normal. Mas tem que averiguar. Tem que averiguar. É isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim. Então o Estado ele pode fazer isso. Pode. Até aí ele pode. Mas ele não pode... Ele é o agente garantidor, né? Exatamente. Mas ele não pode... Até porque existe a questão do direito do outro, né? Porque quando ele me para ver, vou ver o seu pneu, vou ver, ele está também garantindo o direito de outras pessoas e a segurança de outras pessoas, né? Exato. Tudo bem, até aí a gente entende. Mas pegar o aparelho aí já não. Não, porque o aparelho é uma questão de intimidade da pessoa. É como se você estivesse entrando na casa da pessoa, como se você estivesse entrando na vida da pessoa de uma forma diferente. Agora, se ele suspeita de que exista algo ali e que tem um aparelho, aí a gente já entra no estado de flagrante. Mas a suspeita, doutor Luiz, não é uma questão subjetiva também? A suspeita não é uma questão subjetiva? Porque se eu, por exemplo, posso suspeitar de algo e pegar o seu celular.
Vamos lá, José. De fato, a questão de suspeitar ela é muito subjetiva, mas aí ela é uma questão que deve ser bem sopesada pelo agente policial. Não basta só suspeitar, né? A gente suspeitar é uma coisa, e estar em estado flagrancial é outra, né? O policial ele tem treinamento para isso. Ele muitas vezes tem até o feeling, né, que a gente fala. Ele olha para aquela situação e ele fala, opa, aqui tem coisa, ou aqui não tem. Até porque muitas vezes, eu digo isso com um pouco de propriedade, ele não vai averiguar uma pessoa se ele não sentir que ali tem alguma coisa errada. Tá? Eu já presenciei algumas vezes E na maioria das vezes eles estão certos, né? 98% das vezes eles estão certos. Alguma coisa de errado tem. A gente perdeu a conexão de áudio com o doutor. Não, eu acho que é porque ele parou de falar mesmo. Eu parei de falar. Ele é muito quietinho, Renívio. Fala, garoto. Bom, o nosso papo aqui já rendeu, que a gente passou de 1 hora, né? Caraca, sério? Passamos de 1 hora de live. Mas que legal, isso é bacana demais. Eu quero agradecer a nossa audiência, o pessoal que está aqui com a gente, está ouvindo, está gostando do nosso bate-papo aqui, da nossa resenha aqui. O Naldo está falando aqui que está muito bom e tal. A gente quer agradecer aí. Doutor, eu acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre esse conversar um pouco sobre, não só sobre esse, né, sobre outros assuntos que a gente foi encaminhando, mas a gente deixou para falar numa próxima mais específica da atualização. Isso aí para estar na próxima live acerca do CVV. Inclusive, do código estava acusado. Caramba. Meu irmão, você vai ter que parar de dirigir, porque vai dar ruim. Mas enfim, esse é um assunto para a nossa próxima live. Quero agradecer a todos e já quero deixar a palavra aí com o Dr. Luiz para dar suas considerações aí. Perfeito, Misael. Eu quero agradecer primeiramente a você, a Cidade Cultura, pelo convite. É uma honra participar da live de vocês. Eu venho acompanhando já o canal, né? Acompanhando as lives, muito interessante os temas tratados, né? De uma maneira totalmente imparcial, que é difícil a gente ver hoje em dia um canal que trate de forma imparcial os temas, né? Eu particularmente, eu sou bem imparcial, não gosto muito de tratar de maneira parcial os temas. Agradecer mesmo de coração, mandar um abraço a todos que estão assistindo, que estão ao vivo, e aos que vão assistir depois, que essa live vai ficar gravada, né? Agradecer a doutora Melissa, parabenizá-la pela posse como presidente de comunicação institucional da 8ª subseção de São Gonçalo, mais uma vez. Meus parabéns, que tenha uma boa gestão. Se precisar de alguma coisa da gente aqui de São Paulo, estou à disposição. A todos que estão assistindo, meu muito obrigado. E eu estou à disposição de vocês sempre. E quem sabe numa próxima eu pego um avião aqui e vou visitar os estúdios aí pessoalmente. Top. Doutora Melissa, suas considerações e meus parabéns aqui, né, publicamente na live. Obrigada. Pela posse. Eu quero agradecer a presença de todos aqui que estão assistindo, a participação, as perguntas, a Luciana Alcino, o Naldo, a Ana Paula, o Eliel Coutinho. Quero agradecer. Opa, meu tio. Eita, tá aqui presente. A Ângela, o Rafael, todos eles, o Estevão, que esteve aqui também, dando o nosso bom dia. Quero agradecer ao presidente da subseção, da 8ª subseção de São Gonçalo, né, da OAB, o presidente Eliano Enzo, agradecer por essa oportunidade, por me confiar, estar de frente a essa comissão, fazendo o trabalho agora, e dizer que eu estou muito feliz por esse voto de confiança. Agradecer a todos que também estão aqui e sabem do meu canal, que é o Joé do Crime, que estão lá também acompanhando essa live, também ficará disponível lá mais tarde. Verdade. E acompanha, curte, compartilha, se inscreva, faça todo o apoio, porque quando você apoia algo que está começando, realmente é apoio. Quando você apoia algo que já está lá na frente, é carona.
Você quer pegar uma carona na vida da pessoa ou você quer ser responsável por apoiar, ajudar a crescer? Ser a base ali, né? Ser a base. Legal. Porque você hoje me dá um bom dia, me dá um oi, eu tô aqui. Lá na frente, tô lá em cima, você tá junto. Agora, pegar carona é diferente. Então, quero agradecer a oportunidade também que o Misael está me dando aqui, de estar dando parecer, de conversar sobre esses assuntos jurídicos. Agradecer a presença do Dr. Luiz Henrique, que se disponibilizou, mesmo de tão longe, estar aqui falando sobre esses determinados assuntos, essas peculiaridades, essas polêmicas, umas coisas assim que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, não é nem coisa para se perguntar. Não, é sim. Nós somos especialistas nessa área do direito e estamos aqui para orientar. Quero agradecer de verdade a presença de vocês, agradecer a confiança da OAB, de estar conosco, agradecer ao Misael, que está sempre junto também, e muito obrigada e bom dia. E a você de casa, aonde você estiver, muito obrigado. Por favor, vou reiterar aqui o que a doutora Melissa falou, compartilhe essa live, né, nas suas redes sociais, vamos espalhar, estamos começando, então nos ajude a subir, tá legal? Vamos que vamos, muito obrigado, gente. Olha, o meu tio Eliel Coutinho estava aí, que é um teólogo, psicopedagogo, e a gente vai fazer live junto aqui também, falando sobre assuntos também muito relevantes. Gente, muito obrigado, uma ótima sexta-feira para você. Se você está assistindo em outros dias, um ótimo dia para você.